Eu queria abrir rapidamente, antes das perguntas, saber se tem algum comentário final de vocês. Ana Paula anotou 4 páginas aqui para falar, mas você tem 5 minutos, por favor. Eu queria começar dizendo que provavelmente a ligação para o celular da Amanda era minha sócia Mariana pedindo um marker aí que a gente está negociando. Enfim, acho que a apresentação da Amanda esclareceu vários pontos. Eu tenho só comentários muito pontuais, reflexões minhas, na verdade. Tem uma disparidade de provas clara quando você compara os 30+, 40+ acordos assinados e compara o nível de evidência apresentado em cada caso. Cada caso é diferente, não tem como você fugir muito disso, e talvez essa disparidade reflita a disparidade do tribunal em analisar provas não só nos casos de leniência, mas em qualquer caso. Então, olhando o histórico de jurisprudência do CAD, a gente vê casos como o cartel dos cegonheiros, que tinha prova direta, que foi até o caso do cartel internacional de carga aérea, o recorde em prisão no Brasil, 5 anos e 3 meses, e foi um caso em que o CAD achou que não era suficiente para condenação. Em contraposição, companhias aéreas, que, na minha visão, as provas ali eram indiretas, consistentes com o funcionamento de oligopólio e não tinha nenhuma prova direta de troca de informação entre concorrentes, a não ser a existência de uma reunião em que não se sabia o conteúdo dela, foi suficiente para condenação. Por outro lado, papel higiênico, que é um caso muito parecido com ele de comportamento de oligopólio, não foi suficiente para condenação. Então, olhando nos últimos 15 anos a jurisprudência do Conselho, a gente vê falta ainda consistência em relação à análise de provas, isso é natural, claro, a gente está ainda num momento de construção de jurisprudência, e isso se reflete, ao meu ver, no nível de evidências presente em cada caso de leniência. Em relação à questão das pessoas físicas, talvez, Amanda, estava, enfim, pensando enquanto você estava falando, o que a gente vê, qual que é a grande diferença que a gente vê nos casos de leniência para os casos de não leniência? Leniência tem planilha de Excel, e-mail, relatório de ligação, registro de ligação telefônica. Não lembro de ter visto um caso de leniência com gravação clandestina, que existe nos outros casos. Então, talvez gravação clandestina nos limites permitidos pela jurisprudência do STJ e STF seja a solução para as pessoas físicas nos casos não suportados por pessoas jurídicas. A questão dos comentários ontem, e que a Amanda, por uma questão de tempo, não repetiu, da proteção necessária para os acordos de leniência é fundamental, não só para manter os incentivos para a atratividade do acordo, mas principalmente para a empresa determinar que tipo de provas ela pode apresentar no contexto de um acordo, porque quanto mais detalhadas as provas, maior a probabilidade de você ter empresas, se houver vazamento, enfim, e a gente tem que estar preparado para uma possibilidade de que haverá, apesar de todos os cuidados que o CAD tem tomado em relação ao assunto, quão exposto você vai estar em ação privada de indenização. Então, se nesse contexto você não está muito seguro em termos do... Acabou meu tempo? Bom, não, termina. Bom, se você não está muito seguro em relação ao processo, vai reduzir seus incentivos de apresentar provas. Um último comentário em relação à prescrição da pretensão punitiva, dessa discussão de 5 e 12 anos, a minha impressão é que está se escapando dessa discussão uma diferença muito importante, que é a Lei de Processo Administrativo prevê a aplicação da pretensão para a parte penal, para a aplicação da pretensão da parte penal, quando for crime. Só que, para cartel, crime é só para pessoa física. E o ordenamento jurídico brasileiro permitiria, se o legislador quisesse, estabelecer crime para pessoa jurídica, como a gente tem nos crimes ambientais. Não tem para pessoa jurídica no Brasil. Então, essa discussão, que eu acho que é legítima, se é 5 ou se é 12, se tem investigação criminal em andamento ou não, é aplicável para pessoa física, não deveria ser aplicável para pessoa jurídica, simplesmente porque não é crime para pessoa jurídica no Brasil, cartel. Fiz um toque super discreto para te falar. Túlio. Obrigado, Pedro. Muito bem, rapidamente. Os esclarecimentos foram muito importantes, né? Muita informação para a gente digerir.
Mas algumas dúvidas eu ainda tenho a respeito... Não está saindo nada? Obrigado, Amanda, pelos esclarecimentos, mas algumas dúvidas eu ainda tenho que, para efeito de debate, né, para efeito de esclarecimento do público, talvez seja interessante colocar, até do ponto de vista didático. Por exemplo, nós vemos que tem buscas e apreensões cíveis e criminais. O que distingue, o que faz com que ocorra uma ou outra? Eu acho que é interessante, né, esclarecer isso para o público saber melhor. Outra coisa que me parece que não está claro na lei é a respeito das pessoas físicas que podem celebrar a leniência. Porque o requisito, o critério para as pessoas físicas é diferente do das pessoas jurídicas no que se refere a não ser o primeiro. Né? As pessoas jurídicas, somente a primeira, mas isso não se aplica às pessoas físicas. Então, pessoa física de uma outra empresa poderia também aplicar pela leniência? Isso é um ponto interessante, porque a lei não fala. Né? A lei fala a leniência pode ser firmada por pessoas físicas, mas não necessariamente de pessoa física da mesma empresa que propôs a leniência. Então, tem um vazio aí. Não é? Isso poderia dar um impacto relevante, né, essa interpretação que a SG tenha sobre esse dispositivo. Outra coisa interessante é sobre a leniência internacional. Nós nos referimos a essa corrida que existe pela leniência apresentar no Brasil correndo. Então, você tem uma situação em que uma empresa correu e apresentou no Brasil sem fazer nenhuma investigação no Brasil. Apresentou apenas documentos relativos a um cartel internacional, não trouxe nada de nexo territorial no Brasil. E uma outra que demorou mais tempo porque fez a investigação. Né? E também foi lá na SG, mas esse tendo feito o dever de casa. Como é que fica isso? Não é? Tudo bem, o primeiro pode até ter conseguido um marca, mas você sabe que tem na fila, que é o segundo da fila, alguém que fez o dever de casa e que tem os elementos que vocês precisam. Como é que a SG reage a essas situações? São apenas alguns da minha listinha aqui maior, mas eu acho que, para efeito de discussão, basta. Obrigado. Apenas um breve comentário. Eu, particularmente, acho frágil, exatamente em função dessa questão da prescrição, né? Ainda tem essa discussão pessoa física, pessoa jurídica. Eu, particularmente, acho frágil se um leniente se propõe a ser leniente se ele está trazendo informações, documentos, robustos que sejam, mas de algo que ele participou há mais de 5 anos. Estou falando empresa mesmo, né? Quer dizer, a empresa vem e se propõe a assinar um acordo de leniência sobre fatos ocorridos há mais de 5 anos e que ela confirma que de lá para cá não teve nada. Ou que ela não sabe dizer se participou, até porque saiu do mercado, enfim. Eu, particularmente, acho frágil que uma investigação se inicie com base apenas nisso. É só um comentário. Tentar endereçar aí mais esses questionamentos. Vamos lá. Eu acho que um primeiro ponto trazido pela Ana Paula, a necessidade de manutenção do sigilo. Caso vocês não tenham participado do painel ontem do Vitor, eu acho bastante importante reforçar, então, esses pontos. Quais são as medidas que a gente tem adotado para aumentar, então, a segurança da leniência? A gente tem adotado procedimentos bastante estritos de guarda de documentos. Por exemplo, utilização de cofre dentro de uma sala que apenas servidores com biometria acessam. Então, a gente tem um cuidado bastante grande com esses documentos de leniência. A gente tem feito benchmarking com outras jurisdições, a gente conversou com o DOJ, Austrália, também com a Comissão Europeia, Canadá, para verificar microprocedimentos. Eu não estou falando de alteração da estrutura do programa, estou falando de microprocedimentos, para verificar em qual medida a gente pode aproveitar a experiência que eles já têm para incrementar a nossa segurança. A questão de buscas e apreensões, a gente tem tido também um cuidado bastante grande junto ao judiciário, não só na primeira, como na segunda instância, as petições, os despachos, bastante cuidadoso, reforçando esse grau máximo de sigilo. E a gente tem adotado medidas de contra-inteligência, que, obviamente, a gente não vai detalhar, mas medidas de contra-inteligência para que essa segurança da leniência também seja preservada ao seu nível máximo.
Então, isso a respeito do questionamento da Ana Paula. Em relação ao questionamento do Túlio, 3 pontos bem interessantes. Assim, como que se define uma busca e apreensão civil ou criminal? A leniência ela é do CAD e também do Ministério Público. Então, é feita uma análise caso a caso. Eu não tenho como te dar uma resposta geral. Vai depender do que é melhor para aquele caso. A respeito de uma pessoa física ser uma segunda empresa, dado que um second, dado que a empresa foi o primeiro. Interessantíssimo. A gente ainda não enfrentou esse desafio, espero que a gente enfrente em breve. A questão da investigação interna da empresa, a second, a third, ela ser mais robusta. Bom, o critério é corrida pelo marker. Obtenha o seu marker e negocie com a gente. Obtenha os documentos, faça a sua investigação interna junto conosco. Assim. A gente vai fazer a construção do histórico da conduta. Eu não sei o que o second tem. A gente não começa a negociar com o second, nem com o third, nem com o fourth, eventualmente, antes de ter rejeitado a primeira. Então, eu não sei se o segundo fez o dever de casa. Então, eu vou confiar no meu primeiro e vou fazer a negociação como se não existisse um segundo. Vou fazer o máximo de cooperação e tentar extrair dali tudo o que eu preciso de uma leniência. E a respeito do questionamento da Giane sobre prescrição de documentos, mais uma vez, a gente segue o posicionamento do tribunal, o posicionamento da Procad, de que a prescrição ela abarca a pretensão punitiva, não abarca documentos. O que pode alterar é a valoração daquele documento em relação à sua data e, obviamente, uma análise específica do que é um documento, de como que é essa análise, a gente vai ter que fazer no caso concreto. Então, não consigo dar uma resposta geral sobre como que a gente poderia ver. Eu posso falar como o tribunal tem visto e como a gente vai seguir. É isso. E agradecer aos palestrantes, agradecer a presença de todos, agradecer a presença do Brent Snyder, do DOJ. O presidente Vinícius estava aqui até há pouco também, o Diogo. E eu queria abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, que enderece a pessoa. No questions? Uma questão. Identifique-se, por favor, Daniel Andreoli, e diga quem vai fazer a pergunta. Obrigado. É para a Amanda. É mais um problema, uma jabuticaba que a gente tem, porque a gente começa a investigação, na maioria das vezes, junto com as outras jurisdições, mas a gente tem nossa jabuticaba, que é indicar cada um dos indivíduos. Isso atrasa muito a nossa negociação e isso acaba fazendo com que a gente assine bem depois dos outros, né? Como que a gente pode trabalhar no sentido de tentar limitar o número de indivíduos, porque eu também acredito que isso não interesse ao CAD, porque tem uma série de consequências derivadas aí de incluir tantas pessoas físicas no polo passivo. Obrigada, Daniel. Sua pergunta é super importante, ela traz 2 grandes pontos. Assim. Estou até anotando aqui para não esquecer. A gente, em casos internacionais, a gente, de fato, tenta fazer essa coordenação com outras jurisdições de uma maneira bastante próxima, para que um não largue na frente do outro. Então, tem casos que a gente tem calls com diversas jurisdições para articular quando que um vai ter uma intimação, quando um vai enviar o ofício, quando que o outro vai abrir o PA, para que a gente não tenha, de fato, essa disponibilização da informação para atrapalhar uma jurisdição com a outra. Então, pode ser, sim, que a gente tenha casos em diferentes fases, em diversas jurisdições, mas isso vai ser diminuído esse lapso temporal entre as jurisdições quando a gente tiver uma necessidade de preservação da confidencialidade. Tem outros casos em que isso não é obrigatório, não é necessário, não vai atrapalhar a nossa investigação caso ela seja aberta em outra jurisdição. Então, isso permite esse distanciamento para que a gente não segure outra jurisdição desnecessariamente. A respeito das pessoas físicas, eu acho extremamente importante, eu acho que é um recado também, tentei passar, talvez eu tenha passado
rapidamente ao longo da apresentação. A gente tem, eu acho que diversos de vocês são advogados em casos que a dificuldade que se tem de notificação de pessoas físicas é um entrave ao processo. Então, a gente tem tentado, desde o momento zero, eu acho que esse é o ponto, enviar para os advogados essa planilha que a gente tem em Excel de pessoas, de como nos auxiliar na análise de pessoas físicas, para que a gente consiga verificar quem de fato tem que estar no polo passivo. A gente não vai querer colocar uma pessoa que esteja copiada em um e-mail apenas e que tinha um cargo que era secretária. A gente vai tentar fazer uma análise a respeito da quantidade de documentos que ela está apresentando, da qualidade da participação dela, ou seja, ela está no relato das outras pessoas físicas, qual o nível de envolvimento, qual era o cargo que ela exercia. A gente tem que colocar todas as pessoas que tiveram participação ativa. Se essa participação ativa for de 5 pessoas, uma coisa. Se essa participação ativa for de 50 pessoas, a gente vai ter. Mas essa análise mais apurada e mais cuidadosa, eu posso te garantir que a gente tem tentado fazer, e eu acho que é um ponto extremamente importante para dar segurança também, mais uma vez, a previsibilidade e a transparência que a gente quer do programa de leniência. Mais alguma pergunta? Oi, sou a Gabriela. A gente, apesar dessa preocupação do CAD, que a gente tem visto da confidencialidade, do não vazamento das informações, a gente tem visto diversos casos em que houve isso. Eu gostaria de saber como o CAD, nesses casos específicos, tem lidado com esse vazamento, se isso prejudica o processo, se tem alguma medida posterior ao vazamento do leniente. Obrigada. Gabriela, né? Eu acho que a grande importância de um programa de leniência, a grande importância da gente mostrar a força de uma autoridade de defesa da concorrência são as respostas que são dadas diante de desafios. Disponibilização de documentos indevida, informações indevidas, não é uma situação exclusiva do Brasil. A gente tem conversado com outras jurisdições e isso, por vezes, acontece. E acontece por erros diversos. Erros que, às vezes, o judiciário acontece na disponibilização de uma decisão que era de segredo nível 5 e, às vezes, não foi colocada devidamente, ou então isso aconteceu em outras jurisdições que a gente conversou. Acho que o grande ponto que é bom reforçar é que, diante de situações que acontecem, o CAD tem tido uma posição bastante firme. Caso isso aconteça no judiciário, a Procad tem tido um contato extremamente forte, imediato e direto junto com juízes e desembargadores. Caso isso aconteça em outras fases processuais, a gente tem entrado em contato com as partes lenientes o mais rapidamente possível para mitigar essa situação. O que eu acho que é o grande tom é que, pelo gráfico, a gente pode perceber, essa é a exceção, não é a regra. E a grande força da autoridade é a resposta que ela dá. Se a gente está enfrentando desafios, a gente vai responder esses desafios à altura. E todas essas medidas que a gente tem adotado de segurança, inclusive de contra-inteligência, é bom dizer, a gente tem adotado para que isso não aconteça mais. E que, se acontecer, a gente saiba exatamente como que aconteceu e como que a gente pode pegar quem cometeu essa infração. O Edu e a Dora estão me olhando feio lá do fundo. Só queria dizer que nós começamos às 9h30 e são 10h58. A gente tem 1 minuto ainda. Eu queria saber se tem mais alguma pergunta. Não tendo, eu encerro com 1 minuto de antecedência esse painel, agradecendo mais uma vez a todos.